Sejam bem-vindos, cartão maluquinhos, cartão doidinhos, bem-vindo 2021 e bem-vindo à nossa análise de zagueiro para a rodada 28. Para quem já conhece, já tá aí nossas dicas seguras, a gente vai de Kahneman e Sabino. Aí você fala assim, Patinhas, a última vez isso deu errado. Calma, pessoal, calma. Não confunda desastre com estatística, beleza? Aquele cartão vermelho, o pênalti perdido, eu acho que só acontece daqui um ciclo lunar. Aí passa, né, flash forward e o Patinhas pedindo desculpa na quinta-feira. Tô brincando. Galera, é o seguinte, para você que tá chegando agora, cara, seja muito bem-vindo a um canal que tem como proposta de trazer análises diferentes. E se você ficar no vídeo, você vai ver que os negócios são diferentes, cara. Aqui não tem ficar só passando a barrinha de média, é um negócio que a gente tenta fazer com muito carinho. Para você que já é cartão maluquinho, de carteirinha sabe o esquema, por favor, deixa o like que ajuda muita gente. Se você não tá inscrito, se inscreve, compartilha com seus amigos aí, vamos chegar na meta dos 2.000 inscritos. Eu tô sentindo que 2021 vai ser o ano do Cartologia, tal como foi um pedacinho de 2020, tá bom? Como sempre, confere a gente no Insta lá e no nosso Telegram que a gente divulga todas as análises 100% grátis lá. Tranquilo? Cara, antes da gente falar dos próximos nomes, vamos falar do nosso mapa do confronto. Se você tá chegando agora e tá achando um pouco confuso, não sabe exatamente como ler esse gráfico, fica ligado na descrição aqui do vídeo, em que a gente tem um link pro nosso vídeo, em que a gente explica exatamente a matemática por trás de cada um dos gráficos aqui do canal. Como ler, como interpretar. Se você tiver qualquer duvidazinha, é só mandar lá nos comentários daquele vídeo que a gente tá sempre observando e respondendo as pessoas. Eu não vou gastar o tempo explicando aqui, mas você gasta indicando o vídeo, porque senão ia demorar muito tempo, beleza? Lembrando que nessa rodada a gente tem 2 jogos, se não vão estar contando, como o seu Atlético Mineiro, que vai estar encarando o glorioso Santos, e Palmeiras e Corinthians aí também não vão estar valendo para a rodada. A gente mudou um pouquinho o mapa do confronto para garantir que agora, por mais que os quadrados não estejam exatamente no local, eles vão estar de acordo com a média cedida do campeonato como um todo e da média executada do campeonato como um todo. Para que agora a zona verde tenha um sentido estatístico mais relevante. Tranquilo? Sendo assim, eu quero clarificar alguns pontos. Primeiro, Vasco e Atlético Goianiense, por mais que estejam ali, não tiveram peças em que a gente se sentiu confortável. Um sussurro cartológico aqui vai ser o Ricardo do Vasco, que tem apresentado os melhores índices por scout por jogo. Eu sei que você pode estar pensando no Castan, contudo, o Castan tem tomado muito scout negativo nas últimas partidas e por isso está diminuindo muito o teto dele, ele não está conseguindo passar da barreira dos 2 pontos aí. Depois disso, cara, a gente vai trazer um outro sussurro cartológico, que é o Thiago do Ceará, que apareceu em 2 análises diferenciadas quando a gente faz todo o dossiê de jogos. Mas, ainda assim, ele não acabou entrando no corte dos nomes que eu estou falando aqui. Mas para você que pensa no Thiago, você não está completamente errado. O que me fez voltar atrás do Thiago? Faz muito tempo em que ele não teve uma pontuação expressiva, especialmente considerando jogos em casa. Tá? A gente está fazendo bastante essa descrição do que é jogo de casa e jogo fora. Eu sei que ele tem um histórico aí de fazer alguns gols e a gente está pensando em colocar como uma dica ousada, mas teve um outro nome que se sobressaiu mais, especialmente pelo volume de gols que ele está fazendo no local de jogo deles, tá bom? A gente vai estar falando de dicas, conforme a gente já falou, do Grêmio. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o Kahneman tá como provável. Se o David Braz entrar, a gente tá mais propenso a colocar o David Braz do que o Kahneman, mas pelo momento a gente vai pelo zagueiro que tá mais provável lá. E a gente vai estar colocando o Sabinão. O Jeromel, né, tá vindo de lesão e o Sabinão é quase que unânime como o melhor zagueiro aí do Coxa. O Coxa que vai estar recebendo o Goiás em casa. A gente vai estar falando de alguns nomes também do Atlético Paranaense, Internacional, que eu acho que tem um nome muito especial lá no Internacional, e Bragantino, tá bom? Acho que nomes que você tem que tomar cuidado se tiver na sua mente é a zaga do Flamengo aí, que vem de um péssimo retrospecto, vai estar encarando um clássico que tende a mudar um pouco o jeito de jogar, e o Fluminense agora que vem de bons resultados, acho que ele se sente cada vez mais pressionado aí, por isso eu tomaria muito cuidado com a zaga flamenguista, isso é algo que estava na sua mente. O mesmo vale para a zaga do Fluminense, que tem o pior confronto aí, a média geral de zagueiros que jogam contra o Flamengo na casa do Flamengo está abaixo de 0,5, por isso muito cuidado aí. Eu sei que Nino está na sua cabeça, já esteve muito na nossa, mas dá aquele cuidadozinho. Chega de falar, então vamos para a primeira dica, vamos fazer o raio-x aí do porquê do Kahneman, tranquilo? Cara, o Bahia ele vai um pouco do céu do inferno, mas você vai ver que já teve grandíssimas mitadas aí de zagueiros mandantes, tá? Gabriel Lacerda com 12 pontos lá no começo do campeonato, aí você vai ter aquela sequência de Pedro Henrique com muitos desarmes e SG, Nino com 6.9, até o zagueiro com um nome que é impossível o Patinhas falar certo, e por isso vocês vão dar risada aí nos comentários, mas é um menino aí que mesmo com SG conseguiu garantir seus 10 pontinhos. Válido notar que o Rodrigo Caio só conseguiu fazer 2.9 aí na 26ª rodada. A média recente cedida tá menor que a média total, que poderia indicar uma má fase para a gente colocar o adversário, no caso o Grêmio, mas ainda assim, cara, uma média recente cedida bem alta, de 2.73. Lembrando que zagueiro, a gente tem que mudar nossas expectativas.
Do ponto de vista do Grêmio, a gente vai ter um Kahneman que nunca foi o maior pontuador, contudo, a gente ainda tem o segundo nome como sendo muito coringa, por isso a gente vai estar indo no nome mais sustentável. Se tivesse o David Braz ou o Jeromel, seria um dos dois. Do ponto de vista como um todo, tá? Se a gente analisar o nosso radar, a gente vai ter oportunidades verdes para finalização defendida, então a gente está buscando aquele cara que tem mais presença de área do que propriamente um desarmador, o que é algo que o Kahneman se encaixa muito bem também, mas alguém que consegue sofrer mais faltas. Isso o Kahneman tem um pouco mais de dificuldade, ele geralmente dá mais porrada do que consegue receber faltas. Acho que o destaque vale aqui para o jogo que teve no meio da semana, em que a dupla de zaga dele conseguiu muito mais expressividade em receber as faltas do que o Kahneman propriamente. E assim tem sempre o destaque para o volume de gols que o Grêmio já fez com os seus zagueiros, mas acho que aqui o nome não é o Kahneman, a gente pensa mais no David Braz. Se a gente olhar o nosso menino, ele está com uma média de 2 desarmes por jogo, uma finalização 0,8 pontos vindo por finalização por jogo e acima da média também em faltas sofridas aí. Coisas que se encaixam muito com o radar que a gente está vendo pelas oportunidades do que o Bahia cede acima da média do campeonato. Contudo, grandíssimas ressalvas a serem feitas. Primeiro, ele tem poucos jogos, significando que a média por jogos pode dar um pouco uma enviesada. Se você manda bem e só jogou 2 jogos, sua média vai ficar lá no alto, e aí às vezes um cara que está mandando bem, um pouco menos, mas com muitos mais jogos, tem muito mais regularidade. Tanto é que se a gente olhar ali o solavanco da média dele, dá um pouco de desespero no coração. Segundo ponto, a média, o saldo de faltas dele está negativo. Ou seja, ele está cometendo quase 3 faltas por jogo na média, ou seja, quando bater 5 facilmente, está dentro do desvio padrão, e ele só está recebendo, na média, uma falta por jogo. O que significa que o volume de cartões amarelos dele é o dobro do que é esperado por um zagueiro no campeonato. Fato exemplificado ainda também pelo que aconteceu no último jogo dele. Por isso, muita cautela aí no nosso menino Kahneman. Se a gente tiver peças, a gente vai estar trocando ele. Tá bom? Se a gente fizer uma quebra aqui do raio-x, a gente fez o breakdown de scouts. Lembrando, eu tô até sinalizando ali que foram dados de fora, porque a gente não tem tantos jogos dele jogando dentro de casa, especialmente nas últimas 10 rodadas. Tranquilo? Se a gente olhar a distribuição ali, você vai ver que ele jogou só 3 jogos em casa nesse campeonato. Um deles ele passou de 5, no outro ficou entre 3 e 5, no outro ele ficou entre 0 e 3. Passando para o próximo nome, é o nosso menino Sabinolas. Cara, o Goiás, ele vem no histórico de sempre conseguir fazer um zagueirozinho, trazer uns pontos confiantes para casa, que no fundo, cara, é tudo que a gente espera, desde que não negative e não erre as coisas. O que vale a pena para saber, claramente, tem o ponto do pênalti, e isso vai estar ali numa caixinha guardada. Tem a possibilidade do SG, isso está em outra caixinha guardada, e são 2 pontos que o Cartologia não tem a mínima propriedade estatística de falar assim, cara, isso vai acontecer ou não vai, porque é loteria. Agora, se a gente olhar o retrospecto recente do Goiás jogando fora de casa, ele deu 2,4 para o Gil. Se voltar um pouco mais, a gente vai ver um Liger fazendo 6,7 e um Canu 7,5. Ou seja, jogadores que têm como característica mais o desarme tiveram maiores sucessos aqui. Mas é válido notar que a média recente está menor do que a média normal, que é uma grande média normal cedida. Do outro lado, a gente vai ver um Sabinão que já se eternizou em casa múltiplas vezes, fazendo 16 pontos na rodada 6, fazendo 8 pontos na 19, mais recente fazendo 7,2 na rodada 24. O que é legal, o radar tá vermelho para finalização defendida e gol. O que significa aqui? A dupla de zaga do Goiás tem tido um excelente sucesso em neutralizar as bolas aéreas. O que é verdade se você olhar o estilo de jogo do David Duarte e do Fábio Sanches. Contudo, porém, entretanto, todavia, desarmes e faltas sofridas estão acima da média e estão verde. E isso encaixa perfeitamente com o moleque Sabino. E o que se deve a isso? Quando você pega o perfil de jogo do Rafael Moura, ou do Fernandão, ou até do próprio Vinícius quando ele entra em jogo, são jogadores com falhas técnicas que atenuam a possibilidade de perder a bola e cometer a falta logo em seguida. Cara, só olhar a média de cartões amarelos recebidos pelo Fernandão, que é extremamente alto. Por isso, aqui encaixa perfeitamente nosso menino Sabino. Uma média de 1,72 desarmes por jogo e uma média, um saldo positivo de faltas, né? Apesar de ele não estar sofrendo tanta falta, 0,4 pontos por falta por jogo, ele está cometendo menos ainda e é um excelente jogador de diligência técnica por não receber cartões amarelos. Novamente, tendo em vista as dificuldades dessa rodada, a gente vai ter que ir com os nossos medalhões de maior segurança aqui. O que incomoda mais o Sabino? O volume de passes incompletos. Tranquilo? Se a gente olhar a distribuição dele em casa, a gente vai ver que em 45% das ocasiões ele passou dos 5 pontos, que é um bom número, mas é válido apontar que em 54% das outras ocasiões o nosso meninão ficou abaixo de 3 pontos. Por isso, oscila bastante. Tem uma grande dependência do saldo de gols. Se você olhar ali o breakdown de scout, você vai ver que se você tira os SGs, a pontuação dele dificilmente consegue valer o que ele já trouxe no passado. O que é legal, jogando em casa, ele tem um teto ali de
ele tem um piso de desarmes que tem crescido muito nos últimos tempos. Se você olhar, a média dele nos últimos 10 jogos está em 1,72, mas se a gente pesar os últimos 4 jogos, está em 2,6. Ou seja, ele tem dobrado recentemente a sua média de desarmes, o que pode ser uma reta para a gente surfar. Se num sonho ele pega o SG, faz um gol e faz 4 desarmes, você quer tudo, né, Patinhas? Eu sei, dá pra gente sonhar. Vamos sonhar junto, pô. Cara, depois a gente vai estar falando do nosso menino finalizador, né? Lembrando que o Atlético Paranaense vai estar jogando contra o Botafogo em Botafogo e o Botafogo vive uma fase assombrosa. Assombrosa por 2 pontos. Uma falta de volume ofensivo bizarra, uma falta de organização no meio-campo, isso reforçado até por medalhões agora saindo do time. E uma dificuldade da zaga em simplesmente conseguir se encontrar ali. Então favorece muito para a gente estar colocando uma peça que tanto tem a possibilidade do SG, tendo em vista o ataque ruim do Botafogo, como uma peça que tem possibilidades ofensivas, dado a falta de organização da zaga botafoguense. No passado recente, você vai ver um Rodrigo Caio fazendo 4.2 e um Gil 6.7. Uma média recente cedida de 4.05. Patinhas tem SG, eu sei, o SG ali acaba dando uma forçada, mas, novamente, é uma oportunidade aí para o nosso glorioso Cap. O nosso menino Thiago Heleno vem de 5.1 na rodada 26 e já fez 8.7 na rodada 21, 1.9 na rodada 17, mas também tem sempre se mostrado um bom jogador finalizador. O que é legal? Se a gente olhar o radar, quais são as nossas oportunidades? Finalização para fora, finalização defendida e falta sofrida. Se a gente pegar o Thiago Heleno, o que ele está acima da média? Finalização defendida, finalização para fora e falta sofrida. Caraca, Patinhas, parece até que você estudou isso. Claro, pô, Cartologia está aqui para trazer o match perfeito do radar. E daí que traz o nosso querido Thiago Heleno. Quais são os pontos que eu gosto de ressaltar? Ele está levemente negativo no seu saldo de faltas, mas basicamente está no 0 a 0. Passes incompletos, ele está bem perto da média ali, é quase injusto a gente falar que ele está fora. E ele não tem cartões amarelos no local de jogo aqui que a gente está contemplando. Se a gente pensar nos scouts que estão sendo considerados aqui jogando fora de casa, ele vem de 8.7, 1.1, menos 4.9, 5.1. E novamente ele é outro jogador, tal como muitos zagueiros do campeonato, com uma dependência muito forte do SG. Jogando fora de casa, ele já é uma aposta um pouco mais complicada, que você vai ver que ele vem de apenas 28% dos jogos ele conseguiu passar dos 5 pontos, contudo as rodadas mais recentes foi onde isso aconteceu, por isso a gente está esperando que ele consiga repetir um pouco dessa performance. Tranquilo? Próximo nome que a gente vai estar falando vem do nosso glorioso Internacional, que retomou as graças depois de uma excelente vitória contra o time do Bahia, ele vai estar enfrentando o Ceará fora de casa. O que a gente está vendo ali do lado do Ceará? Cara, desde a rodada 20 tem sempre um zagueiro passando de 6 pontos, sempre. Então a gente tem um Maidana fazendo 6.1, Igor Rabelo 7.6, João Vitor 6.0. Apesar disso, uma média recente está cedida, está em 1.8 versus uma média global de 2.44. Patinhas, me explica, como tem sempre um cara mandando bem e a média recente cedida está baixa? Aqui é a média de todos os zagueiros. Então, na medida que a gente pega um Igor Rabelo fazendo 7.6, a gente vai ter um Júnior Alonso mandando muito mal. Da mesma forma como a gente pega um 6.1 do Maidana, o outro parceiro de zaga do Sport acaba mandando mal. Por isso, a média total fica baixa. Por isso, no momento que a gente pega na zaga do Inter, acontece um esquema bem parecido. A gente vai ter um Cuesta, que é sempre um lixo, e um Rodrigo Moledo, que tem se mostrado cada vez mais atuante na zaga do Internacional aí. Tanto é que, num passado recente, a média recente executada da zaga do Inter está acima da média global de 2.38 para 2.17. Não muito, mas está valendo aí. Se a gente pegar um radar, é um radar do tipo que favorece os finalizadores e sofredores de falta, mas é válido apontar que o Internacional hoje, no mando de jogo, né, no local de jogo que ele vai estar disputando a 28ª rodada, está acima da média do campeonato em desarmes. Nosso menino Moledão está acima da média do campeonato em desarmes, acima da média do campeonato em faltas sofridas, e aqui é um pouquinho da possibilidade de gol. Eu sei, aqui você tem que torcer e rezar um pouco mais forte aí pro seu santo. O que é legal? O saldo de faltas dele está positivo, está abaixo da média em número de cartões amarelos e erra bem pouco passe. O que é um pouco mais complicado é que ele está tendo um pouco de dificuldades em finalizações. Mas a gente está colocando aqui pelo viés de desarme e possibilidade de gol. O que é legal? Top 30 da posição. Está no Olimpo, reinando ali na zona verde, consistentemente em subida ali. Patinhas, mas a zona verde de zagueiro não quer dizer nada. Eu sei, mas daí a gente pelo menos não pega nem na zona vermelha. Se a gente olhar a distribuição de pontos dele, você vai ver que jogando fora de casa é quase que uma normal, uma distribuição ali gaussiana, sendo que ele passou dos 5 pontos em 37% das ocasiões e o passado mais recente aí atuando entre 3 e 5 pontos na rodada em que ele fez 4.4 com SG. Novamente, outro jogador muito dependente de SG. E por fim, a gente vai estar trazendo o nosso maior zagueiro artilheiro aqui,
que vai estar encarando o líder do campeonato, mas dentro de casa. Quais são os pontos e por que a gente está explorando? Qual que é a tese por trás do Cartologia aqui? 1. São Paulo tem tido dificuldades em bolas aéreas, fato exemplificado pelo jogo com o Grêmio pela Copa do Brasil. 2. O Bragantino tem tido muito sucesso com gols dos zagueiros, tal como e repetidamente já fez o Léo Ortiz, 11ª, 13ª rodada, e o Liger na 17ª rodada. Ou seja, tem oportunidades, tem um time que tem uma qualidade técnica nesse aspecto. Segundo, São Paulo vai estar jogando sem o Luciano. Ele ainda não é certeza de voltar no jogo contra o Bragantino, o que sugere que ou o Diniz vai entrar com um atacante reserva, só que o Pablo também está machucado e o Trelli geralmente não é a primeira opção, ou ele vai entrar com o Tietê. Quando isso acontece, o São Paulo joga muito mais recuado e dá mais liberdade para os zagueiros adversários, por isso um maior protagonismo aí para o nosso menino Léo Ortiz. O São Paulo hoje tem cedido bem mais pontos do que já cedeu no passado. Se você olhar da 19ª rodada para a 23ª, nunca um jogador tinha passado de 2.1. Nas duas últimas vai ter um Gil com 5.5 e um Matheus Ferraz com 4.1. Por isso, vamos ficar de olho aí no desempenho do tricolor paulista e a oportunidade aqui pro Bragantino. O que é legal, cara? O Bragantino tá acima da média, hein? Desarme, gol, finalização defendida, finalização para fora, só falta que não tem recebido tanto e a falta exemplificada aqui pelo nosso menino Léo Ortiz, que tá recebendo bem poucas faltas e tá com saldo negativo. Contudo, é o maior zagueiro artilheiro nessa rodada, considerando o mando de campo, é o cara que mais tem gol no local de jogo que está sendo contemplado aqui, e é o maior finalizador. O que a gente está pensando? Nas bolas paradas, ele vai ter a possibilidade ali, uma presença de área maior, e tem a chance de fazer aquele golzinho muito mais ousado, por isso que a gente está colocando aqui no final. Se pensar a distribuição dele dentro de casa, você vai ver ali que em 41% das vezes ele não passou de 3 pontos, contudo, já teve lá na rodada 11 que ele deu uma mitada e passou dos 8 pontos. Quem sabe não é agora que ele volta, mas estatisticamente bem mais improvável. Por isso, que você colocar o Léo Ortiz, já assina na sua carteirinha que você está colocando umas gastrites no seu futuro. De modo geral, e resumindo tudo que a gente falou, a gente vai de Kahneman e Sabino como as nossas dicas seguras, um pouco mais moderado, pensando no viés de finalização, Thiago Helene, no viés de desarme e o Rodrigo Moledo, e para você que quer colocar aquele zagueiro, quer colocar no catimbo, que tem a possibilidade maior de gol, estatisticamente falando, é o nosso menino Léo Ortiz. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, curte e comenta aí, isso ajuda demais a gente aqui no canal. Compartilha com seus amigos pra gente chegar na meta dos 2.000 inscritos. Confere a gente no nosso Instagram e no nosso Telegram, cara, que a gente vai divulgar todo esse material aqui num PDF pra você baixar, levar pra casa e poder analisar a hora que você quiser. Espero que vocês tenham curtido. Então, como sempre, e mais uma vez, vai, Cartolinha!